Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 da Faculdade de Medicina do ABC. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O circuito elétrico foi montado com um gerador ideal de força eletromotriz constante e com um fio condutor homogêneo enrolado em um cilindro de plástico, constituindo um reostato. Nesse circuito há 3 pontos, 1, 2 e 3, aos quais pode ser conectado um cursor C, fechando o circuito e fazendo com que a lâmpada acenda. Inicialmente, o cursor está conectado ao ponto 2 e a lâmpada está acesa, conforme a figura. Para aumentar o brilho da lâmpada, deve-se conectar o cursor a que ponto? Então, antes de a gente começar a resolver essa questão, a gente pode pensar o seguinte, que para determinar a posição do cursor, a gente tem que analisar a relação entre a resistência elétrica e a potência dissipada pela lâmpada. Para isso, a gente tem que saber como funciona um reostato. Tá? O reostato ele é um resistor variável formado por um fio condutor enrolado em um cilindro, como ele botou aqui na figura. O cursor C ele vai determinar qual a parte do fio é usada no circuito. Então, a gente tem que lembrar que quanto maior o comprimento do fio no circuito, maior vai ser a resistência elétrica. E a gente tem que lembrar, então, que quanto menor o comprimento do fio, menor a resistência elétrica. Então, a gente também tem que lembrar que a lâmpada e o reostato, eles estão ligados em série. Então, a tensão ou voltagem total do gerador se divide entre a lâmpada e o reostato. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a força eletromotriz do gerador vai ser a DDP da lâmpada mais a DDP do reostato. Ok? Se a gente considerar, né, que o reostato e a lâmpada estão ligadas em série, a gente sabe que quando a gente tem 2 resistores ligados em série, a resultante equivalente vai ser a soma desses resistores. Se eu considerar a lâmpada como um resistor e o reostato como um resistor, a resistência equivalente do circuito é essa aqui. Se eu usar aquela relação que diz que quem vê ri, eu posso dizer que a voltagem, ou seja, a força eletromotriz, é igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Ou seja, que a corrente elétrica vai ser a força eletromotriz divididos pela resistência equivalente. Para aumentar o brilho da lâmpada, é necessário aumentar a corrente elétrica que passa por ela. Pois quanto maior a corrente elétrica que está passando pela lâmpada, a potência vai ser maior. Então, eu posso dizer que potência é igual ao que o pintinho faz, π. Só que a gente também tem que lembrar que quem vê ri. E aí eu consigo relacionar substituindo o U aqui por RI, do I ao quadrado vezes R, eu consigo reunir aqui nessa relação a resistência equivalente com a corrente elétrica que está passando na lâmpada. E aí, o que eu sei? Que a potência da lâmpada ela vai ser igual a I ao quadrado vezes a resistência equivalente. Então, aqui eu fiz isso para você ver o seguinte, quanto mais
corrente elétrica vai passar pela lâmpada, maior vai ser a potência da lâmpada. Então, eu posso escrever que maior corrente elétrica, maior potência. E a potência a gente entende como brilho da lâmpada. Beleza? Então, agora eu posso ver qual das alternativas vão estar correta. Então, eu vou pensar assim. A letra A fala assim, ó, deve-se conectar o circuito ao ponto 1, diminuindo o comprimento do reostato e diminuindo a sua resistência elétrica. Cara, essa alternativa aqui, ela está correta. Por quê? Porque quando o cursor está posicionado no ponto 1, o comprimento do reostato utilizado no circuito vai ser menor. Né? Ó, na posição 1, eu vou ter menos fio. Então, eu vou ter o quê? Menor resistência. E aí, o que reduz a resistência elétrica do reostato? Então, qual vai ser o efeito disso aí? Ao diminuir a resistência do reostato, a corrente elétrica no circuito vai aumentar. Né? Se eu diminuo a resistência elétrica, eu aumento quem? A minha potência. Então, ela vai brilhar mais. Por isso que a letra A está correta. Agora, por que a letra B está errada? Ele diz que deve se posicionar o cursor em 3, que vai aumentar o comprimento do reostato, diminuindo a sua resistência elétrica. Está errado porque se o cursor é posicionado em 3, o comprimento do fio do reostato aumenta. Contudo, um maior comprimento de fio, tá, vai aumentar a resistência elétrica do reostato e não diminuir. Qual vai ser o efeito? Ao aumentar a resistência, tá, a corrente elétrica vai diminuir, o que diminui o brilho da lâmpada. Então, essa alternativa está errada porque ela não aumenta, e sim diminui. Beleza? A letra C diz que, se eu posicionar em 1, vai diminuir o comprimento do reostato, aumentando sua resistência elétrica. Cara, no ponto 1, o comprimento do reostato realmente diminui, o que diminui a resistência elétrica do reostato. A frase da alternativa, dizendo que a resistência aumenta, que está errada. O efeito é, a corrente aumenta quando a resistência diminui, o que aumenta o brilho da lâmpada. No entanto, a explicação sobre o aumento da resistência está errada. Essa alternativa está errada devido à confusão no efeito da resistência. A letra D diz que, aumentando o comprimento do reostato, aumenta sua resistência elétrica. Essa também está errada porque a alternativa sugere que, ao conectar o cursor em 1, o comprimento do fio do reostato aumenta. No entanto, no ponto 1, a gente tem que reparar que o comprimento do fio diminui e que vai diminuir também a resistência elétrica do reostato. Qual seria o efeito? A resistência elétrica diminui, o que aumenta a corrente elétrica, consequentemente, aumenta o brilho da lâmpada. Essa alternativa está incorreta, por quê? Pois a explicação sobre o aumento do comprimento que está errada. E a terceira diz que, se posicionar em 3, o aumento do comprimento do reostato é aumentado, né? A sua resistência elétrica. Não, né? No ponto 3, o comprimento do fio do reostato ele aumenta, o que aumenta a resistência do reostato. Qual é o efeito? Ao aumentar a resistência do reostato, a corrente diminui, o que diminui o brilho da lâmpada. Essa alternativa está errada, pois aumentar a resistência reduz a corrente, logo o brilho da lâmpada. Beleza?